Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé. E o tema da mensagem de hoje é Digerindo o que se ouve. A referência está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz: Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Uma outra versão diz: Examinai tudo, retém o bem. Este versículo que foi lido faz parte das últimas instruções que o apóstolo Paulo estava dando à igreja de Tessalônica. No versículo anterior a este, o versículo 20, Paulo diz para que a igreja não desprezasse as profecias. Quando Paulo diz para examinar tudo, talvez estivesse se referindo às profecias. Se assim for, questiona-se: como examinar, como colocar à prova isto? Como saber se uma profecia vem ou não de Deus? Encontramos a resposta no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz: Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Aqui o texto é bem claro quanto à maneira de se provar as profecias. No entanto, nesta mensagem de hoje, quero utilizar deste versículo 21 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para tratar de um assunto não necessariamente voltado a profecias, mas a algo mais abrangente e comum em nosso cotidiano. Vamos lá, digerindo o que se ouve. O que eu quero dizer com isto? Quando nos alimentamos, passamos pelo processo de digestão deste alimento que consumimos. E eu vou sintetizar este processo em 4 etapas. A primeira etapa é quando colocamos o alimento na boca, quando o mordemos. O segundo é a mastigação. O terceiro é quando nosso organismo absorve a água, os sais minerais e as vitaminas. E o quarto e último é quando nós descartamos aquilo que não nos serve. Pois bem, irei fazer um paralelo quanto a isto. Quando ouvimos alguma coisa, quando recebemos alguma mensagem de alguém, devemos passar por este processo. Primeiro, assim como primeiramente devemos colocar o alimento na boca, primeiramente devemos ouvir o que o outro diz, receber o que está sendo transmitido. Simples assim. Aqui não tem muito o que dizer a respeito. Segundo, quando mastigamos o alimento, fazemos isso por 2 motivos. O principal é para facilitar a ingestão do alimento. Você o umedece com a saliva e concomitantemente o tritura com os dentes, senão não consegue ingerir. O outro motivo é para saborear, para sentir o gosto daquele alimento. Da mesma forma, após ouvirmos uma mensagem, devemos fazer uma análise breve, imediata, para tentar entender o básico da mensagem que está sendo transmitida, sentir o sabor, compreender, ao menos superficialmente, o que está sendo dito. Pois assim já é possível cuspirmos fora, podemos assim dizer, algo que claramente não está de acordo. Sabe quando você come e encontra algo que não deveria estar ali? Uma pedrinha, por exemplo? Pois então, nesta breve análise, às vezes já é possível identificar algo que não está fazendo sentido no que o outro diz. Terceiro, devemos absorver aquilo que é necessário e nutritivo ao nosso organismo. Em outras palavras, por meio de uma reflexão mais profunda da mensagem, devemos tomar para nós aquilo que é bom,
correto, verdadeiro e edificante. Pense a respeito do que foi dito, se está de acordo ou não com as Escrituras e até mesmo com a própria lógica e a própria realidade. Com isso, vamos para a última etapa, que é quando descartamos o que não nos serve. Após o organismo fazer a absorção dos nutrientes, ele dispensa o resto, aquilo que não é proveitoso. Disse que devemos fazer uma análise profunda e retermos o que é bom. O que não for bom, descarte. Para isso, tem um detalhe importante que quero deixar. Não tenha pressa. Aliás, até tenha, mas não tire conclusões precipitadas das coisas. Assim você fará um julgamento mais preciso sobre o que ouviu. Até porque ninguém em condições normais come um alimento e o defeca 10 minutos depois. Descartamos os restos do alimento que consumimos muitas e muitas horas depois. Por fim, o que for bom, verdadeiro e correto, absorva, é um aprendizado. O que não estiver correto, descarte. Dito isto, quero deixar 3 alertas. Primeiro, não nos deixemos levar por palavras eloquentes. No livro de Atos, capítulo 4, fala que Pedro e João estavam pregando a ressurreição em Jesus. Estavam pregando a verdade, até que foram presos pelos líderes religiosos e autoridades e levados ao Sinédrio para prestarem contas. O Sinédrio é o conselho dos principais líderes do povo judeu. Lá continuaram a pregar, e o sumo sacerdote, juntamente com sua família, que estava presente, percebeu que Pedro e João eram pessoas comuns e sem instrução. Pedro e João não tinham domínio da oratória, não falavam eloquentemente. Não obstante, falavam cheios do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Falavam com coragem, mesmo sem saber, às vezes, as normas de concordância verbal. Falavam a verdade, falavam aquilo que é bom, porque tinham ouvido do próprio Jesus. Sendo assim, falar bonito não significa falar a verdade. Falar corretamente não significa falar o que é correto. Tem muita gente não tão erudita ou até analfabeta que fala ou escreve problema, mais melhor, seja, menos, para mim fazer, para mim ler. Contudo, seus discursos estão repletos de verdades e coisas boas, edificantes. Segundo alerta, não se deixe levar por pessoas que você admira ou que são famosas. Vou deixar o exemplo dos bereanos. No capítulo 17 do livro de Atos, a partir do versículo 10, conta que o povo de Bereia não somente ficava interessado no que Paulo pregava, mas examinava nas Escrituras aquilo que Paulo pregava, para ver se realmente estava tudo de acordo. Não sei dizer se o nome de Paulo já era conhecido pelo povo de Bereia. Porém, sabemos que Paulo era um homem respeitável, pois era discípulo de Gamaliel, um respeitadíssimo mestre da lei. Também não sei dizer se os bereanos tinham conhecimento deste currículo de Paulo, mas fato é que Paulo era um homem importante. Mesmo assim, aquilo que ele pregava era colocado à prova pelos bereanos. E devemos seguir este exemplo. Temos o costume de concordar ou tomar como verdade tudo o que uma pessoa famosa ou que admiramos diz, seja o que um pastor ou professor ou artista ou escritor prega, diz, canta ou escreve. E isso é perigoso. A nossa escuta não pode ser passiva, mas ativa. Não devemos escutar tudo o que está sendo dito, balançando a cabeça o tempo todo e dizendo amém, sem refletir. Deve-se examinar, digerir o que se ouve.
porque todos estão sujeitos a falhas e equívocos, até mesmo aqueles que admiramos, até mesmo aqueles que são bem reconhecidos. Por isso, examinai tudo e retém o bem. Às vezes ficamos reclamando de pastores que ficam pregando heresias, quando falsas doutrinas se proliferam na sociedade, nas igrejas, ficamos lançando a culpa nos pastores, nos líderes que estão pregando heresias. Sim, eles são os responsáveis, mas não sozinhos. Isso não é culpa apenas dos líderes, mas de toda a congregação. A congregação, por não conhecer as Escrituras, por não examinarem, acaba disseminando esses ensinamentos distorcidos de seus pastores para seus familiares, vizinhos e amigos. Para encerrar, o terceiro alerta é: quando você perceber que alguém está falando algo que não está de acordo com a verdade, com a palavra de Deus ou com a ortodoxia, não pense que esta pessoa é mentirosa, herege, enganadora ou que não tenha sabedoria. O livro de Gálatas, capítulo 2, narra um acontecimento em que Paulo discorda do apóstolo Pedro e o repreende. Sim, o mesmo Pedro que pregava cheio do Espírito Santo, como registra no livro de Atos. O que quero dizer é que todos nós somos falhos. Todos são suscetíveis a erros, equívocos, a interpretar erroneamente certas coisas. Devido a isto, não devemos julgar uma pessoa precipitadamente, apenas porque interpretou algo de forma errada, ou falou algo ou agiu de uma maneira que não era a mais correta. Temos que ser cautelosos quanto a isso. Devemos corrigir a pessoa com mansidão, humildade e firmeza, mas não rotulá-la como um enganador, ignorante ou herege, a menos que dê muitos motivos para isso. Pedro pode ter cometido um erro, talvez alguns erros, mas isso não fez dele uma ameaça à igreja. Muito pelo contrário, Pedro era um grande homem de Deus, um grande colaborador da obra de Deus. Por outro lado, também não posso negar que existam hereges, pessoas que falam mentiras deliberadamente para enganar e manipular os outros. E é por isso que este processo supra é tão importante, pois muitos têm sido enganados e acabam vivendo de maneira que não é correta exatamente por não digerirem, por não analisarem as coisas. Quero deixar bem claro que até mesmo o que estou dizendo neste vídeo e o que direi nos próximos vídeos, se assim o Senhor permitir, você deve colocar à prova, analisar se faz sentido ou não, porque eu também não sou perfeito e infalível e posso cometer enganos. Tanto é que este versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, tomarei como um bordão para as mensagens. Essa foi a mensagem da semana. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.